Olá pessoal, nós estamos aqui agora no quarto bloco para falarmos ainda sobre crase, mas agora vamos trabalhar especificamente os chamados casos especiais. O que na realidade são chamados de casos especiais? Bom, na realidade não temos aí uma, digamos, dificuldade, né? Na realidade são chamados de casos especiais porque cada regra vem para uma situação específica e não como nas regras gerais que nós vimos nos 3 blocos anteriores, tá? Então não fique preocupado com o grau de dificuldade, muito pelo contrário. Os casos especiais, eles são mais fáceis porque vêm para situações específicas, tá? Vamos ver que situações são essas. Vejamos o primeiro. Bom, este primeiro caso, ele é um caso proibitivo, tá certo? Como os posteriores que veremos, tá? Porque envolvem os chamados substantivos, o quê? Masculinos. Os substantivos masculinos, eles solicitam o artigo o quê? O artigo o ou o artigo os. Logo, se eu tiver o artigo o ou os, eu não poderei ter crase, porque a crase, lembrando, é a fusão de 2 fonemas, o quê? A. Beleza? Então vejamos aqui. Andamos a cavalo. Andamos a cavalo. Veja que cavalo é um substantivo, o quê? Masculino. Logo, se substantivo masculino pede artigo o, então esse a é obrigatoriamente uma o quê? Uma preposição, correto? Ó, fomos a pé, o que na realidade eu tenho aqui é um substantivo masculino que é o pé. Ó, veja, o pé. Ou eu teria os pés, mas no caso pé. Então, indica que o termo a aqui é uma o quê? Preposição. O que eu tenho, a pé, é uma locução adverbial de quê? De modo. É o modo que nós fomos. Como também aqui, ó, andamos a cavalo, correto? Ó, passou a camiseta a ferro, ó, ferro, substantivo, também o que? Masculino, porque é o ferro, Então, indica que o termo a é uma o que? Preposição. Então, novamente, eu tenho aqui uma locução adverbial de quê? De modo. Não estou dizendo que em locuções adverbiais de modo eu não tenha, tá certo, a crase. Muito pelo contrário. Nós veremos daqui a pouco que em locuções adverbiais femininas, geralmente plurais, a crase é obrigatória. Aqui no caso, nesta locução adverbial, não haverá crase porque o substantivo desta locução ele é o que? Masculino. Se ele é masculino, não tem artigo a. Então, me sobra somente quem? A preposição pedida pelo termo que? Regente. Correto? Vejamos aqui ainda novas situações. Tá? Um outro caso proibitivo é o que envolve verbos no infinitivo. Nós gostamos tanto de utilizar o a antes de verbo no infinitivo, que muitas vezes na correção de uma redação, o analisador ele verifica a presença de crase antes de verbo no infinitivo. A primeira coisa que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte, vejam só. Verbo
Exemplo. Falar. Ele é um verbo, correto? Se eu quiser dar um artigo a este verbo, vai ocorrer então uma substantivação, não vai? Ocorrendo uma substantivação, a palavra deixa de ser verbo, no caso, e passa a ser um substantivo. Agora, uma coisa que disse lá no estudo do substantivo, no emprego da classe gramatical substantivo, é que toda e qualquer palavra que for substantivada será substantivada por artigo masculino. Então veja, ó, exemplo. O falar corretamente é importante. O falar, veja que aqui eu tenho artigo. E falar agora, por uma derivação imprópria, correto? Se tornou o quê? Substantivo. Mesmo que eu quisesse dar artigo, tá certo? Para o verbo falar, ele não poderia ser feminino. Logo, é impossível haver crase antes de verbo no infinitivo. Porque se eu quiser trabalhá-lo como substantivo, eu darei o artigo o, como por exemplo, ó, ao falar de você, vírgula, ficaram emocionados. Ficaram emocionados. Veja que agora aqui, ó, eu tenho o ao. A preposição mais artigo que o. Entendem por que não podemos ter crase antes de verbo no infinitivo? Não podemos porque é impossível. Porque caso eu tenha que substantivar um verbo, esta substantivação ocorrerá com o uso de uma palavra masculina. No caso, um artigo masculino. Correto, meus queridos? Então vamos voltar aí para aquilo que nós estávamos trabalhando em termos de crase. Isso aqui é um anexo para você, um conhecimento a mais. Então veja, ó, diante de verbos no infinitivo, crase proibida. Ó, a criança começou a falar. Ó, a falar. Se eu tenho infinitivo, então este a é uma o quê? Preposição. Ela não tem nada a dizer. Ó, dizer infinitivo, então o termo a é uma o quê? Preposição. Estavam a correr pelo parque, tá? Inclusive é interessante que isso aqui, ó, esta estrutura, estavam a correr, me lembra Portugal. Porque em Portugal, no português de Portugal, não se faz uso do gerúndio. Nós adoramos, como brasileiros, usarmos o gerúndio, né? Principalmente como eu, que sou paulistano, né? Adoro um gerúndio, né? E falamos comumente, ó, estavam correndo pelo parque. Como em Portugal não existe gerúndio, o que eles fazem? Utilizam o infinitivo antecedido de quê? De preposição. Estávamos a falar de você. Se fosse aqui no Brasil, estávamos falando de você, né? Estávamos correndo no parque. Estávamos a correr no parque. É uma curiosidade aqui para que você tenha um pouco mais de conhecimento, né? Então veja, ó, correr é o infinitivo antecedido por uma o quê? Preposição, ó. Estou disposto a quê? A ajudar. Ó, ajudar, infinitivo, antecedido por uma o quê?
posição, correto? Vejamos aqui agora uma outra situação de caso proibitivo. A maioria dos pronomes não admite crase, tá certo? Porque não admite o artigo, tá? É uma regra geral, generalizada. Por exemplo, muitas vezes na gramática você observa o seu autor especificando que não existe crase antes de pronome indefinido. Bom, daqui a pouco nós veremos que quando falamos do pronome indefinido mesmo e próprio, no caso feminino, mesma e própria, eu posso ter crase. Mas daqui a pouco nós avaliaremos isso, tá? O que nós falamos é que, em geral, em maioria, antes de pronomes, em geral, não usamos crase, de forma nenhuma. Então vejamos aqui, ó. No caso do primeiro exemplo, nós temos aqui, ó, diga a ela. Olhe, preste atenção. Eu tenho que lembrar você de que o ela, que geralmente conhecemos como pronome reto, eu, tu, eles, nós, vós, eu, tu, ele, nós, vós, eles, ou ela e elas, aqui, no caso, não é um pronome reto, tá? Nós devemos nos recordar de que quando nós falamos em ele, ela, nós, vós, eles e elas preposicionado, é porque não são mais pronomes retos. São, na realidade, pronomes oblíquos tônicos. Pronomes oblíquos tônicos, tá certo? Veja só, ó, vamos recapitular. É uma dica que você pode utilizar. Ó, me, mim, comigo, te, ti, contigo, ó, quem vai aparecer aqui. Ó. Novamente. Vejam só. Aqui nós temos os pronomes oblíquos átonos. E aqui nós temos os pronomes oblíquos tônicos. Isso aqui é só para recapitular o que nós já vimos lá nos pronomes, tá? Então veja, quando eu tenho, ó, ele, ela, nós, vós, eles ou elas preposicionado, a ele, a ela, para ele, para ela, entre ele, entre ela, entre nós, entre vós, a nós, a vós, a eles, a elas, qualquer preposição. Estes pronomes, ele, ela, nós, vós, eles, elas, não são mais pronomes retos. São o quê? Pronomes oblíquos, o quê? Tônicos. É só para você se lembrar. Deste lado aqui estão os chamados pronomes oblíquos, o quê? Átonos. Lembrando que os átonos sem o quê? Preposição. E os pronomes oblíquos tônicos com preposição.
são. Correto? Falou em átono, não pode ter preposição. Falou em tônico, a preposição é obrigatória. Lembrando que comigo, com mais o que? Mim, contigo. Com mais ti, consigo. Com mais si, conosco. Com mais nós. Nós. Convosco. Com mais vós. Correto? Já estão o quê? Preposicionados. Eu não darei conta de dar outra preposição. Correto? Então, comigo, contigo, conosco, convosco, consigo, já estão o quê? Preposicionados. A preposição está contraída com o pronome. Correto? Isso aqui era só para recapitular, tá, pessoal? Então, vejam. Vamos retornar ao nosso exemplo. Ó. Diga a quem? A ela. Então, o que eu tenho aqui é um pronome oblíquo que? Tônico. Como poderia ser? Diga a ele, diga a nós, diga a vós, diga a eles, diga a elas. Só vai existir aqui quem? A preposição, obrigatoriamente. Correto? Todos. Entreguei. A quem? A todos. Veja que todos é um pronome masculino, plural. E o que eu tenho aqui é uma preposição a. Eu não posso falar que eu tenho um artigo aqui, porque eu estaria dando um artigo feminino a um elemento plural e masculino, o que é inconcebível, correto? Então, este a aqui também é uma o quê? Preposição. Ó, ele fez referência. Referência a quem? A Vossa Excelência. Lembramos que já vimos que antes de pronomes de tratamento, exceto quem? Senhora, senhorita, dona e madame, a crase é o quê? Proibida. Vossa Excelência. É um pronome de tratamento utilizado para as altas hierarquias, tá? Deputados, senadores, presidente da República, ministros, procuradores, entre outros, tá? O artigo é proibido. Então, o a é somente uma o quê? Preposição. Correto? A mesma forma que Vossa Senhoria, que é um pronome de tratamento que nós utilizamos para quem? Para as baixas hierarquias, vereadores, pessoas do público, eu, uma pessoa normal, tá certo? Pessoas que ocupam cargos públicos de baixa hierarquia, como manda aí o Manual da Presidência, por exemplo, secretários de prefeituras, tá? São baixas hierarquias, um farmacêutico da prefeitura, um professor da prefeitura ou do estado, ou até mesmo do governo federal, de uma universidade pública, ele seria tratado por Vossa Senhoria, diferente de um reitor universitário, que seria tratado por Vossa Excelência. Mas vamos voltar aqui àquilo que é gramática. Antes de pronome de tratamento, senhora, senhorita, dona e madame, crase proibida. Então eu tenho aqui o pronome de tratamento, Vossa Senhoria. O que existe aqui somente é a preposição. Um novo caso proibitivo que nós tratamos aqui com vocês, tá? Agora nós temos que observar aqui outros exemplos, tá? Que ainda envolvem o pronome. Ó, mostrei a vocês, tá? Você é um pronome de tratamento vulgar. Tanto é que no Manual da Presidência, em termos de administração pública, eu não posso tratar uma pessoa da administração, perdão, eu posso. A pessoa da administração pública não pode tratar ninguém no exercício do cargo por você, tá certo? Seria uma quebra de impessoalidade no ato da fala. Eu estaria sendo pessoal na fala. Veja que eu tenho aqui um elemento plural, correto? Que me mostra que isso aqui não é um artigo, tá? E sim, na realidade, é uma o quê? Preposição.
Veja aqui, ó, o pronome algumas. Apesar de ser feminino, ele está no quê? No plural. Veja a desinência plural. Então, mostra que o a também é uma, o quê? Preposição. Correto? Ó, isso não interessa a nenhum de nós. Veja, nenhum, tá? Nenhum. Também um pronome. A nenhum de nós. O a, também uma, o quê? Preposição. Aqui nós temos o pronome o quê? Demonstrativo. Esta, feminino. Veja que eu vou colocar no plural, tá? O esta, para que você veja que isso aqui não é artigo, tá? A estas horas que passaram, devo fazer algumas considerações. A estas horas que passaram, então o a novamente se mostra como uma o quê? Preposição. Então, meus queridos, nós verificamos aqui que antes de pronomes em geral, nós não podemos utilizar o artigo. Se não podemos utilizar o artigo, então a crase ela é proibida. No próximo bloco, nós continuaremos com mais casos específicos, especiais sobre crase. Até mais.